E aí, pessoal, então eu vou começar agora o segundo vídeo desse assunto de grandezas químicas. Eu planejo gravar 3 vídeos sobre esse assunto para complementar as nossas discussões feitas em sala de aula dessa área de introdução à química para vocês. Espero que esses vídeos ajudem bastante nos seus exercícios. E eu estou disposto e disponível para tirar as dúvidas que vocês porventura tenham aí para frente. Então, dando continuidade nessas nossas discussões, a gente vai partir para o assunto da constante de Avogadro. Deixa eu só mudar aqui para deixar a apresentação maiorzinha. Agora, sobre a constante de Avogadro, eu preciso só recordar com vocês que no vídeo anterior a gente estava falando sobre uma unidade coerente para se caracterizar a massa de um átomo ou de uma molécula, que era a unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica expressa por U. Porém, acredito que vocês vão concordar comigo que não é, apesar de ser coerente com a entidade de átomo, né, de qualquer elemento que seja, o U não é coerente com o nosso trabalho, ou como futuros químicos, ou pessoas que lidam com a química. Então, essa noção que agora vai ser introduzida, que é aplicada através da constante de Avogadro, ela vai nos abrir um entendimento de aplicação de uma quantidade maior do que simplesmente um átomo. Então a gente trabalha com uma maior quantidade de átomos em conjunto, que vai expressar mais lá na frente uma outra grandeza química que eu vou guardar para o próximo vídeo. Mas só para deixar um pouquinho de spoiler para vocês saberem qual é que é o nosso trajeto. Então a gente partiu da unidade de massa atômica, agora a gente entende o conjunto de entidades que vão formar um novo entendimento para uma futura grandeza química que a gente precisa aprender. Então a constante de Avogadro, ela vem no sentido da nossa curiosidade, a necessidade de explicar como, por exemplo, quantas entidades existem num punhado, num agrupado de uma substância. Então, como por exemplo, se a gente botar numa balança o elemento carbono, digamos que eu tenho o elemento carbono, que a gente sabe que a massa atômica do carbono é 12U, eu boto tanto carbono, só carbono, até o momento que essa minha balança vai acusar 12 gramas. E agora, quantas partículas, essa é a minha dúvida, quantas partículas ou quantos átomos existem ali dentro desse punhado de carbono puro? Quantos átomos, qual é o número de átomos que existem ali dentro desse punhado? Medidas indiretas, então, cientificamente, ou dentro da química, a gente já tem maneiras de comprovação que se chegaram a esse número de resposta a essa pergunta, que são 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Agora, tomando como exemplo outra substância aqui, que seria o ferro. O ferro, que tem massa atômica 56U. Se eu botar a limalha do ferro puro, em cima de uma balança até o momento que atinge massa 56 gramas, vai surgir novamente aquela minha dúvida: qual é o número de átomos existentes dentro desse meu punhado de ferro que chegou a atingir 56 gramas na minha balança? Qual é o número de átomos? 6,02 vezes 10 na 23 átomos. E agora, se eu tiver um copinho com água dentro, e até o momento que eu botar a quantidade de água que eu botar e atingir 18 gramas, qual é a quantidade, não mais de átomos, mas sim de moléculas existentes
no meu dentro daquele meu becker, em cima da minha balança? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Vocês perceberam, então, um padrão, né, de existência desse número 6,02 vezes 10 a 23, seja átomos, seja moléculas. Então, aí que nasce a existência da constante de Avogadro. A constante de Avogadro, ela representa o número de entidades presentes na massa, né, daquela substância, ou seja, em gramas, que é numericamente igual à massa atômica ou molecular daquela espécie. Então, não sei vocês, mas eu, na minha época de ensino médio, de início de graduação, eu achava muito estranho. Nossa, a massa de um átomo é a mesma coisa que a massa de um mol de átomos. Agora eu já estou dando spoiler para a discussão lá para frente. Mas então, prestem atenção que a constante de Avogadro, ela é utilizada porque ela representa uma grande quantidade de átomos ou uma grande quantidade de moléculas de uma substância em particular que a gente possa vir a estar trabalhando, e ela representa essa entidade na massa, mas agora em gramas, e ela tem numericamente o mesmo valor que a massa atômica, ou seja, é o mesmo número da massa de um átomo ou a massa de uma molécula. Ela tem de uma espécie, ela vai posteriormente trazer para o meu número de uma massa molar. Então, se eu não fui muito confuso aqui nessa minha explicação, o que eu gostaria que fosse percebido é que 6,02 vezes 10 a 23 entidades ou melhor, átomos de carbono, 12, tem massa 12 gramas, ou seja, um punhado de 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono tem 12 gramas, assim como um punhado de ferro tem 56 gramas, se esse punhado conter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro, né? Então, a gente adota esse número 6,02 vezes 10 a 23 entidades, essas entidades sendo átomos ou moléculas, e para facilitar os cálculos, muitas vezes a gente até esquece do 2 ali e bota só o 6,0 vezes 10 a 23. Então, essa constante de Avogadro, ela vai aparecer aqui nos nossos cálculos, como por exemplo no carbono aqui, aquele número de partículas que a gente estava usando como exemplos agora há pouco, né? Se eu tenho 12 gramas de carbono em cima de uma balança, eu posso ter certeza que vão ter 6,0 vezes 10 a 23 átomos de carbono, carbono 12 nesse caso, né? Carbonos com massa 12. E deixa eu ver se tenho mais um exemplo de outro elemento. Então, esse exemplo aqui que eu estou trazendo é um resumo do que eu comentei anteriormente. Então, se eu sei que o carbono, um átomo de carbono tem massa 12U, eu posso afirmar que 6,02 vezes 10 na 23 átomos vão ter massa, átomos de carbono vão ter massa 12 gramas. Se o sódio eu sei que tem 23 unidades de massa atômica, um punhado de sódio contendo 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio possui 23 gramas. Agora, isso são átomos isolados, né? Então, se eu for tomar como exemplo agora uma molécula do gás metano, que eu sei que
devido a cálculos, uma molécula de gás metano tem 16 U. Eu sei que um balão cheio de gás metano, contendo 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de gás metano, possui 16 gramas. Então, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas tem dentro desse meu balão de metano, que possui 16 gramas, esse meu balão. O ácido sulfúrico, que tem uma molécula, possui massa de 98 U. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas desse ácido sulfúrico tem massa 98 gramas. Então, o conjunto dessas moléculas, desse punhado de moléculas, né, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, possui 98 gramas. E o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, uma vez que eu sei que o gás hidrogênio possui 2 gramas, ou no caso 6,02 vezes 10 a 23 moléculas tem 2 gramas, e eu quiser estender esse meu entendimento para saber quantas moléculas mesmo existem num balão de hidrogênio que eu acabei de verificar que tem 8 gramas. Então eu posso fazer uma regra de 3 simples, que é uma regra de proporção. Então, se eu sei que 6,02 vezes 10 a 23 moléculas do gás hidrogênio tem 2 gramas, 8 gramas vão ser equivalentes a X moléculas. Então, fazendo uma regra de 3 aqui, eu vou ter X igual a 8 vezes 6,0 vezes 10 a 23 dividido por 2. Vou passar para o meu próximo slide para facilitar aqui a visualização. Percebam aqui, matematicamente, eu já posso fazer uma simplificação. Né? Não sei fazer isso de cabeça. Eu detesto fazer de cabeça, eu pego e já saio escrevendo. Então, 8 vezes 6,0 vezes 10 na 23 pode ser um número meio assustador de se fazer direto, assim, no braço e na calculadora, meio braçal também. Mas eu percebo que eu tenho no denominador um 2 e eu posso facilmente já simplificar ali o 8 dividido por 2, que eu vou ter um 4. Então, vai ser um 4 vezes 6 vezes 10 a 23. Esse 4 vezes 6, eu posso lembrar que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, 4 vezes 6 vezes 10 na 23, então vai ser 24 vezes 10 a 23. E agora, pela notação científica, a gente pode fazer uma... por ser notação científica, a gente segue aquela regrinha de passar a vírgula para deixar só um número antes, né, da vírgula ali. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 na 23 mais 1. Né? Então, vai ficar 2,4 vezes 10 na 24 moléculas. Só para lembrar o que é isso, né? Porque a gente se perdeu agora já na matemática. Essa é a resposta para saber quantas moléculas existem em um balão de gás hidrogênio cujo balão pesava, ou tinha massa, 8 gramas. Então, tendo a relação com os outros parâmetros do cálculo, a gente já conseguiu chegar nessa resposta aqui. A gente consegue, então, também perceber uma outra complicação que pode ser feita, que é a noção de que o gás hidrogênio ele é composto por 2 átomos de hidrogênio. Então, uma molécula do gás hidrogênio possui 2 átomos de hidrogênio. Uma vez que naquele balão de 8 gramas eu tenho 2,4 vezes 10 na 24 moléculas de gás hidrogênio, quantos átomos de fato eu tenho lá dentro? Então eu posso fazer aqui minha regra de 3, que vai dar simplesmente multiplicar por 2, né? Então, já que uma molécula de gás hidrogênio possui 2 átomos de hidrogênio, é só multiplicar o número de moléculas por 2, que eu vou ter o meu número de átomos lá existentes dentro do meu balão, que é 4,8 vezes 10 na 24 átomos.
Eu espero que o meu vídeo não tenha ficado na frente de vocês, mas qualquer coisa eu posso também disponibilizar os meus slides. Até breve, então, pessoal. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso na conversão de unidades de massa atômica para o entendimento da constante de Avogadro. Me disponibilizo também para tirar quaisquer dúvidas de aplicação e também discutir em sala de aula. Até breve, gente!